Síndrome fúngica é uma desordem, né? Uma desordem fúngica no intestino. E, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que vermes não ficam só no intestino. Esse conceito é furado, tá? Os vermes estão no corpo inteiro, inclusive no cérebro. E o intestino é um órgão principal para a gente ter saúde. Quem tem intestino hiperpermeável, eu sempre falo isso toda live, né? Inflamado, com as células separadas, aberta, a parede intestinal, vaza toxina lá para o sangue. Inclusive vermes, tá? Toxina, o que é? Pode ser um pedaço de proteína mal digerida pelo estômago, pode ser bactérias, vírus e verme. Cai na corrente sanguínea, verme. E aí vem toda a tropa lá dos macrófagos, linfócitos, combater esse verme ou essa toxina que caiu lá, causando inflamações, dando origem até a doenças autoimunes, tá? Você que tem uma doença autoimune, pode ser por parasita. Aliás, a doutora Uda Clark deixa no seu livro bem claro, em vários livros dela, que 95% das doenças vêm de parasitas. Câncer está muito ligado a parasita, diabetes, então, doenças neurodegenerativas, enfim. Mas os fungos, vamos nos fixar aqui nos fungos. Então, uma pessoa que tem vontade de comer determinadas coisas, por exemplo, doce, cítricos, né? Muita fruta cítrica, tem vontade de comer o que o fungo quer. Então, essas vontades descontroladas, o doce, pode ser que você está com fungo, está com parasita. Tá? Parasita que eu falo é geral. Fungo, bactéria, verme, tudo isso é parasita. Então, a vontade, principalmente doce. O doce está muito ligado a parasita fúngico, tá? A fungos. E gente tem muita coceira no corpo, né? Coça aqui, coça ali. Gente que come muito amendoim, oleaginosas, porque tem muito fungo no amendoim, tem muito fungo nas castanhas. Então, a pessoa está pensando que está fazendo um bem para a sua saúde e, de repente, não. Tá? O amendoim é um dos alimentos mais alergênicos que tem, fora a caseína do leite, fora o glúten, mas o amendoim também, e tem a grande desvantagem do fungo do amendoim, tá? E das castanhas também. Olha só, um paciente oncológico, paciente que tem câncer, tem terreno fúngico junto com vermes. O que acontece? Porque verme com fungo, com bactéria, com vírus, eles fazem uma simbiose. Vocês pensam o quê? Esses parasitas são inteligentíssimos. Nós vamos falar muito de parasita no workshop, tá? Eles fazem coisas que você não acredita, tá? Não acredita. E eles ficam em simbiose. Um protege o outro. Tá? Então, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, ele tem cândida junto. Perguntaram se cândida é parasita. Cândida albicans, que causa candidíase, é um fungo, né? Perguntaram se é fungo. Quando eu falo parasita, todo fungo, bactéria, tudo é parasita, tá? Então, ele é um fungo. E ele está associado com verme. Então, o fungo se associa com verme, que se associa com o vírus, que se associa com a bactéria, que se associa com metais. Os metais ficam em cima, tá, dos parasitas. Aliás, esse assunto é tão importante que um programa de televisão me convidou, tá, para falar sobre parasitas. Vai ser o mês que vem, depois eu passo para vocês. De tão importante que é esse assunto. Então, a própria televisão já está de olho, né? A mídia está se despertando para isso. Fui convidada para falar um pouquinho de parasita lá. Então, o Ascaris perfura fígado e pulmão. Eles não ficam mais só no intestino. Eles vão atravessando os órgãos, tá? E outra coisa, olha só que interessante, aumenta as transaminases. O que são transaminases? São a TGO, TGP, tá? Então, você vê seu TGO aumentado, mas eu não bebo. Mas deve ser. A doutora falou que frutose aumenta a TGO e TGP também. Mas eu quase não tomo suco e como pouca fruta. Então, por que será? Não tomo remédio, porque o remédio também inflama o fígado. Por que será? Pode ser parasita que está lá. E mais uma coisa, os parasitas obstruem os ductos biliares e a bile não passa. Quem tem fezes brancas aqui? Fezes muito claras. Por que acontece isso? Quem dá cor às fezes é a bile.
Então, se está lá obstruído o ducto biliar, não passa bile. Você não digere gordura, as fezes boiam e ainda por cima ficam brancas. Então, por isso que é importantíssimo tirar não só os parasitas, como as pedras, não só da vesícula, como do ductos biliares e do próprio fígado, e limpar o intestino. É essa a proposta do protocolo. São 70 dias de acompanhamento meu e da doutora Elisângela. Nós levamos o protocolo juntas, depois a gente vai explicar direitinho lá no workshop como funciona esse protocolo. Então, quem fez não se arrependeu e faz de novo, né? Então, por que acontece? Porque o nosso corpo, quando ele está em homeostase, quando ele está em equilíbrio, o que acontece? Ele combate isso. Ele consegue combater quando tem pouco. Por exemplo, seu intestino está lá com os enterócitos todos fechadinhos, né? A parede do intestino está toda fechadinha. Pode escapar um vermezinho lá, vai, né? Pode escapar uma bactéria, uma Escherichia coli, pode escapar alguma coisinha que cai na corrente sanguínea, tudo bem. O macrófago vai lá, fagocita aquilo lá, engloba aquilo lá, e a célula dendrítica, né? Que é uma célula que é apresentadora de antígeno. O que é antígeno? É aquilo lá que caiu. Alguma coisa lá que o anticorpo vai combater. Então, tem as células dendríticas, apresentam o antígeno, o agente agressor, lá para o sistema imune, ele dá conta do recado. Acabou. Mas vamos supor que você é uma pessoa que já tem alimentação ruim, né? Que teve parto cesariana, não pegou a microbiota boa da sua mãe, ainda por cima não foi amamentado, né? Tomou fórmulas, não tomou leite materno. Então, você já está com uma desbiose. Come glúten, come caseína, come alimentos transgênicos, fast food, mais o quê? São aquela mucosa lá, protetora do intestino, vai se esvaindo, né? Tem um muco protetor. A parede do intestino vai se abrindo. Com isso, muito patógeno caindo lá, direto lá na corrente sanguínea. Aquilo lá vai causar uma hiperinflamação. Vai vir um monte de macrófago lá, vai vir linfócitos T, linfócitos B, vai vir todo o batalhão lá. Vai gerar citocinas pró-inflamatórias, TNF, alfa, NF-kappa-beta, todas, interleucina 6, interleucina 1, aquilo lá vai ocasionar um incêndio no seu corpo. E aí começam todas as doenças, né? As autoimunes, rosácea, problema na pele, queda de cabelo, problemas estomacais, problema no fígado, doenças cardiovasculares, porque o endotélio também se inflama, enfim, acontece tudo isso. Então, por isso que a gente começa o protocolo com limpando o intestino. A primeira coisa para se tratar qualquer coisa é limpar. E, de preferência, o intestino. Depois, desparasitar e, por último, limpeza de fígado. Então, esses desequilíbrios causam a proliferação de parasitas. Por quê? Porque o organismo não está mais em homeostase. O seu intestino está em disbiose, não tem mais a eubiose ou a simbiose, que são aquele equilíbrio entre bactérias boas e ruins, porque tem que ter as ruins também, entre parênteses, ruins, né? Porque elas servem para alguma coisa. Então, o problema agora não é mais uma disbiose bacteriana, existe a disbiose fúngica, tá? Por causa dos fungos que estão lá. E isso se chama SIFO, síndrome fúngica, tá? Quais são as causas? Por que acontece isso? Por que acontecem esses desequilíbrios, essas inflamações? Alimentos inflamatórios deixam o corpo ácido. Por exemplo, carboidratos refinados, açúcar, farináceos, inclusive predispõe a câncer e fungos. Desequilibra o pH do organismo. E nas mulheres causam muito candidíase de repetição. Então, não adianta você pôr lá, né, a nistatina, né, vai na farmácia, compra aquela pomada, enfia lá, daqui a pouco está de novo. Aí, de novo, com esses químicos, né?